Capítulo 150, Capacidade de movimento do pináculo. Tradução, Alzir revisão, Zezin. Os presentes não conseguiam ver claramente a luz da espada. Se essa espada atingisse, a cabeça de Lin Ming seria dividida pela metade. Era tarde demais para gritar, alarmado, mas a espada de Zhang Guanyu realmente não atingiu nada. Era como se Lin Ming tivesse olhos na parte de trás da cabeça. Naquele breve momento em que a espada caiu, ele deu um estranho meio passo para frente e era como se ele fosse um fio de chama que tinha sido soprado por uma brisa e ele evitou a espada de Zhang Guanyu pela largura de um cabelo. Zhang Guanyu ficou frustrado pelo fato de o ataque da espada ter fracassado. Ele não acreditava que houvesse alguma força do mal na mão assim erguendo a espada para atacar de novo. Xixi. Naquele momento, nem mesmo Zhang Guanyu sabia quantas facas de espada fazia. Sua espada se integrou completamente ao vento, havia apenas uma miragem embaçada de luz de espada, a lâmina da espada já havia desaparecido da vista. Ver apenas a luz da espada e não a lâmina da espada já era um limite muito alto de esgrima. Mas não se pode ver claramente a luz da espada de Zhang Guanyu. Uma luz de espada tão espantosamente rápida envolveu Lin Ming de todos os lados. Mas neste momento, a figura de Lin Ming também ficou turva e uma espessa pilha de imagens posteriores apareceu ao redor de seu corpo. No meio dessas imagens posteriores, Lin Ming parecia que ele se movia, mas também como se ele não se movesse. Mas o que era sem dúvida era que as facadas da espada de Zhang Guanyu haviam falhado. Isso é, o que está acontecendo. Murongzi ficou boba quando escondeu naquele canto assistindo a essa batalha decisiva. Lin Ming, obviamente, estava envolto em tantas luzes de espadas e mesmo assim nenhum dos seus cabelos tinha sido tocado, ele estava completamente ileso. O que está acontecendo? Ele esquivou tudo. Bai Jingyun inalou profundamente, tentando manter sua voz trêmula tão calma quanto possível. Os movimentos de Lin Ming eram tão terríveis. Aqueles artistas marciais familiarizados com as habilidades de movimento sabiam que essa luz de espada era impossível de esquivar com rapidez quando se abaixava como chuva de espadas. A espada mais rápida atingiu o limite de velocidade, menos tempo haveria de esquivar e o menor espaço entre cada brilho da luz da espada. Não só isso, mas a luz da espada era caótica, sem quase nenhum ângulo morto. Para escapar de tal luz de espada, era preciso pelo menos tão rápido quanto a luz da espada. Para realizar esta tarefa de esquivar a luz da espada, também devemos ter uma visão extremamente precisa, um julgamento quase instantâneo e a capacidade de controlar o movimento de alguém no nível microscópico, onde tinha um controle esquisito em todas as partes do corpo. Eles teriam que fazer vários movimentos curtos e rápidos em uma fração de segundo, a fim de esquivar aquela luz da espada. A pilha grossa de imitações tardias de Lin Ming era porque ele fazia tantos movimentos rápidos, que deixava atrás uma imagem visual posterior naquele 1/10 de segundo na íris de uma pessoa. Este foi simplesmente o pináculo do movimento. Mas Lin Ming, porque ele teria uma velocidade de movimento tão fantástica? Os jovens presentes das elites estavam bem informados, se Bai Jingyun pudesse pensar nisso, então eles também poderiam. Eles sabiam o quão difícil uma tarefa, isso seria também esquivar um mar lotado de luz de espada. Quem? Só quem disse que Lin Ming é fraco? Ele precisa abrir seus olhos malditos para ver. Isso poderia ser chamado de ponto fraco. O único que falava era o discípulo Morada Celestial classificado em 4º lugar na pedra de classificação. Ele sabia que a avaliação anterior de Lin Ming sobre a pedra de ranking era o 6º lugar. Ele não pensou que depois de vários dias, a força de Lin Ming superaria a sua. Mas agora, olhando para o presente, sua ideia era simplesmente uma piada. Como isso pode ser? Lembrou-me que, no passado, Lin Ming raramente se mudou para o campo de batalha.
Seu método de combate básico era encontrar a dureza de um oponente de frente. Além disso, o que ele cultiva é a técnica básica de movimento. Como pode ser tão rápido? Disse um júnior aristocrático. Ele era o que havia falado em voz alta, que a fraqueza de Lin Ming era sua baixa velocidade. Você é muito estúpido. Você ousaria dizer que a técnica básica de lança de Lin Ming também é fraca? Quanto a ele não se mudar para o campo de batalha, isso é obviamente por causa da fraca capacidade de seus oponentes anteriores. Não havia necessidade de Lin Ming para mostrar suas terríveis habilidades de movimento. Um membro do fã-clube de Lin Ming respondeu plausivelmente. Ele tinha uma aura sinistra que estava imóvel como uma montanha, força incrível, essência verdadeiramente espessa e incomparável e simultaneamente uma velocidade sem igual. Ele simplesmente não tinha uma única fraqueza. Enfrentando uma besta tão anormal, como alguém pode lutar contra ele? A luta no campo militar estava se tornando cada vez mais intensa, foram os principais movimentos contra movimentos superiores. A velocidade da espada de Zhang Guanyu estava acelerando, tornando-se cada vez mais rápida e violenta, e as luzes da espada se entrelaçaram até um ponto em que nem pingos de chuva poderiam entrar. As inúmeras luzes da espada já haviam dividido o campo militar em pedaços quebrados. As pedras sob os pés de Lin Ming já estavam quebradas até o ponto em que não podiam mais ser quebradas, o maior fragmento era do tamanho de uma unha. No entanto, mesmo sob a agressão de uma tempestade de lâmina tão violenta, Lin Ming estava casualmente caminhando como se estivesse caminhando por um parque. Seus passos se haviam completamente integrados ao conceito de vento e era impossível alcançar sua localização exata. A luz da espada de Zhang Guanyu pareceu criar uma densa rede entrecruzada, mas sempre houve um primeiro e último golpe de espada. Lin Ming conseguiu explorar essa pequena diferença no tempo e seus movimentos eram como passar nuvens e fluir água, agudamente suave e incomparavelmente gentil. Era como se ele não estivesse nem se esquivando da espada, mas, em vez disso, o vento da espada que se aproximava o expulsaria. Murongzi olhou com uma expressão vazia, os olhos crescendo de um lado para o outro. Ela murmurou, é impossível, não importa quão feroz seja esse animal de fazenda, a capacidade de movimento que ele escolheu é apenas a técnica básica de movimento. Como a técnica básica de movimento pode ter tanta velocidade? A pergunta de Murongzi também era a pergunta de Bai Jingyun. Ela também achou estranho, desde quando Lin Ming aprendeu uma habilidade de movimento extremamente formidável. Mas neste momento, uma voz fresca e agradável disse, Lin Ming está usando a técnica básica de movimento. Murongzi virou a cabeça para ver que o que falava era Qin Shengchuan. Nessa época, Qin Shengchuan estava olhando para o centro do campo, e seus olhos estavam cheios de admiração e louvor. A técnica básica de movimento. De jeito nenhum. Murongzi preferiria ser espancado até a morte a acreditar em tal propaganda. Ela também teve alguma compreensão da técnica básica de movimento. Os movimentos de Lin Ming eram completamente diferentes da técnica básica de movimento e, além disso, a técnica básica de movimento teria uma velocidade estranhamente anormal. Mas, como Bai Jingyun seguiu esse ponto mencionado por Qin Shengchuan, ela sentiu uma fraca sugestão de descoberta. Ela olhou de novo para os movimentos de Lin Ming, e sua aparência rapidamente começou a se transformar em horror inexplicável. Realmente é a técnica básica de movimento. Os movimentos de Lin Ming estão a passos da técnica básica de movimento. Mas, cada passo foi reduzido ao menor limite possível, e a velocidade de cada etapa se aproxima do limite final. Sim, é isso. Qin Shengchuan assentiu. O que Lin Ming estava exibindo realmente era a técnica básica de movimento. O que Rock Dourado quebrando o vazio enfatizou a compreensão do conceito e da revolução da verdadeira essência. Não havia requisitos quanto aos movimentos necessários.
Para dizer claramente, as habilidades de movimento que exigiam certos passos eram todo lixo medíocre que pertencia a ramos de ramificação. As habilidades de movimento verdadeiramente formidáveis confiaram em compreender o conceito. Quanto à ordem dos passos, era arbitrária e poderia se mover como quisessem. Se uma habilidade de movimento fosse definida pela forma como os passos de um artista marcial eram, então inevitavelmente tornar-se-ia um fio para aquele artista marcial, como poderia exibir movimentos como nuvens passageiras e águas que fluíam, onde o movimento de uma pessoa era como passear tranquilamente pelo quintal. Lin Ming já havia compreendido o conceito de vento, assim cada passo que ele tomava era preenchido com a mesma graça elevada. Ele escolheu a técnica básica de movimento apenas para esconder o rock dourado quebrando o vazio. Sob uma intensa batalha de velocidade, ambas as pessoas consumiram uma grande quantidade de energia, especialmente Zhang Guanyu. Seus movimentos eram maiores e mais rápidos que os de Lin Ming e ele também era o único a atacar, seu consumo de verdadeira essência e força física era maior. Após várias 200 respirações, a verdadeira essência de Zhang Guanyu começou a mostrar sinais de exaustão. Naquele momento, Lin Ming deu um passo à frente e empurrou a lança. Clang! Havia um som de metal duro que colidiu com metal e Zhang Guanyu de repente congelou. Sua espada estava parada na frente de seu corpo, bloqueando a lança de Lin Ming. Zhang Guanyu ficou assustado e incerto ao olhar para Lin Ming. Ele acabou de revolver uma essência mais verdadeira e lançou uma nova rodada de ataques ofensivos, mas Lin Ming de repente atacou seu coração com sua lança. Na agitação de movimentos tão rápidos, a habilidade de Zhang Guanyu de esquivar deveria ter sido muito forte. Ele deveria ter sido capaz de evitar facilmente a lança, como Lin Ming tinha evitado sua espada. Ele não sabia o porquê, mas a lança de Lin Ming parecia seguir seus movimentos e correr para o coração, então Zhang Guanyu não teve escolha senão levantar a espada para defendê-la. Mas como uma espada suave poderia bloquear uma lança pesada? Zhang Guanyu só conseguiu despejar uma grande quantidade de essência verdadeira na lâmina da espada e o resultado foi que o sangue dele foi enviado caindo em seu esforço para bloquear a lança e seu fluxo corporal foi enviado para uma desordem enlouquecedora. Ele viu através dos meus movimentos. Impossível. A habilidade de movimento que eu estudo vem da técnica de movimento de nível superior dos 7 profundos acácias sem sombra. Não só isso, mas meus movimentos eram todos erráticos e ainda a lança que ele enviou me encontrou, como poderia ser um impulso tão preciso? Zhang Guanyu teve uma grande sensação de frustração humilhante em seu coração. Seu ponto mais forte era sua velocidade, mas em termos de velocidade, ele foi completamente suprimido por Lin Ming. Ele só sentiu que as deslumbrantes habilidades do movimento que ele exibia eram como um palhaço em uma peça, era todo um trabalho inútil que havia sido arruinado por um único impulso de Lin Ming. Você? Como você fez isso? Sua espada cortou o vento, então o vento simplesmente o traiu. Lin Ming disse com um leve sorriso. Depois de ter compreendido o conceito de vento, Lin Ming nem precisa usar seus olhos para observar os movimentos de Zhang Guanyu. Enquanto ele percebeu as sensações do vento, ele conseguiu julgar instantaneamente a posição e o caminho do movimento de Zhang Guanyu. Zhang Guanyu certamente não conseguiu entender o significado por trás das palavras de Lin Ming. Suas bochechas se contraíram e ele disse friamente, apenas alguns truques enganadores. Você realmente me deixou assustado demais. Bom, muito bom. Vou colocar minha força completa para matar você. Zhang Guanyu estendeu o índice da mão esquerda e o dedo médio. Ele cortou com sua espada longa, e um pedaço de sangue fresco deixou seu corpo e entrou na lâmina. Ao mesmo tempo, o rosto de Zhang Guanyu começou a se tornar um vermelho rosado. E daquele vermelho rosado ele virou a cor de jade. Seus braços começaram a se tornar translúcidos, como se houvesse luzes no corpo. Poder de acácia divina. Este é o poder de acácia divina.
Aqueles presentes que possuíam uma ampla gama de conhecimentos imediatamente reconheceram o método de cultivo que Zhang Guanyu havia exibido no momento. Poder de acácia. Este é um método de cultivo que só é transmitido aos discípulos centrais, nem mesmo os discípulos da divindade celestial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios podem aprender. Lin Ming está em perigo. O poder de acácia divina tinha essência verdadeiramente profunda, e seus movimentos eram sinistros e implacáveis. Depois que Zhang Guanyu mostrou o poder da acácia divina, imediatamente trouxe uma aura estranha. Essa aura não era formidável, mas havia uma frieza estranha alternada dos lombos e queimando a respiração. Isso fez com que uma experiência tivesse muitas ilusões, quase fazendo com que a mente caísse. Tão formidável. As jovens elites presentes não eram algumas pessoas comuns de baixa habilidade, mas ainda assim, enfrentando esse tipo de aura imponente e estranha de Zhang Guanyu, eles realmente foram forçados a estimular a verdadeira essência em seus corpos inteiros para não resistir ao ataque desta aura. Só ver essa aura fez com que eles gerassem a verdadeira essência em todo o seu corpo para resistir apenas. Se alguém enfrentasse o ataque de Zhang Guanyu de frente, como eles poderiam lutar de volta? Este é o poder da acácia divina. Ante a aura bizarra de Zhang Guanyu, Lin Ming começou a girar a verdadeira essência dentro das pequenas unidades em seu corpo. Os verdadeiros filamentos da essência emergiram de seu corpo e destruiu facilmente essa aura estranha, destruindo-a para o nada.